Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos a Ti, ó nosso Pai, para dar glórias ao Teu nome, por tudo que Tu és, por Jesus Cristo, Teu Filho amado, pela vida que Tu nos concede e por mais este episódio, ó Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado pela vida de cada um que está aqui e faça-se presente, ó meu Pai, iluminando e dando-nos o que falar aqui. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Olá, minhas amigas e meus amigos, começando mais um episódio do Comet Talks for Life. E hoje, um episódio mais do que especial. Sim. Hoje a vibe vai estar lá em cima, Nossa, Tiagão. Total, cara. Tiago Pounds comete em ter pounds. físio, bora lá. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Adolfo. Boa noite, noite. pessoal. E hoje o papo vai ser com um dos maiores campeões de fisiculturismo do Brasil. Tricampeão brasileiro, overall em 91, Adolfo Costa. E esse cara aqui, ele vai trazer um pouco dessa história de vida dele e também de algumas trajetórias aí que serão interessantíssimas para nós. Com certeza. Bom, Adolfo Costa, bem-vindo ao Comet Talks for Life. Bem-vindo, Adolfinho. Obrigado pela oportunidade aí. Vamos falar o que for necessário aqui. Prazer em recebê-lo, meu amigo. Obrigado. Show de bola. Um exemplo aí pra muita gente, né, Tiagão? Muito, cara. Agora, antes do palco, né, antes dos títulos, existe sempre uma história que forma a pessoa, Tiagão. Sim. Adolfo, quem era o Adolfo antes do fisiculturismo? Bom, eu era um garoto bem de origem humilde, né? Morava num bairro bem pobre, vida bastante difícil, né? Mas eu já gostava do fisiculturismo, mesmo sem conhecer. Sim. Porque a ideia inicial foi observando aqueles heróis, né? Principalmente heróis Marvels, né? Sim. Eles, Thor, Hulk, né? E até os DC também, Super-Homem, né? Sim. Então aquilo me encantava. Eu ficava fascinado com aquilo, né? Sim. Ver aquela força dos super-heróis, os poderes, coisa de criança, né? Eu acho que Sim. não sei todas, mas eu acho que muitas crianças, pelo menos na minha época, ficavam bastante fascinados com isso, né? Sim. Aí depois eu comecei a assistir uns filmes da época que se chamava Histórias da História. Ele passava, acho que na Record, não me falha a memória. Sim. E os atores desses filmes era tudo fisiculturista. Era o Steve Reeves da época, Reeves. Sim. era o Reg Park. Sim. Bom, tinha vários outros, mas eu não lembro o nome de todos agora, né? E eu gostava de ver aqueles filmes, porque eram heróis épicos, né? Heróis mitológicos, né? Hércules, Sansão, Ulisses, aquelas coisas dos filmes mitológicos, né? Sim. Então aquilo lá eu ficava muito encantado com aquilo, entendeu? Eu queria ser daquele jeito, né? Ter aquele físico quando eu crescesse, certo? Mas eu não sabia nada de fisiculturismo e tal. Aí, de repente, com os 16 anos, alguém me disse que treinando com peso Poderia ficar daquele jeito. ia ter pelo menos o físico, né? Talvez Sim. não a super força, porque isso é irreal, né? Mas pelo menos o físico. Sim. Eu falei, então é aí mesmo que eu vou. Aí eu comecei a treinar, né? Sim. Comecei a treinar aos 16 para 17 anos, Sim. né? Na academia Gerson Dória. Ah, Até você hoje eu começou treino lá lá. na Gerson Dória. Já andei para várias academias, né? Sim. Sim, dou aula em outras academias também, Sim. mas eu gosto de treinar lá. Eu também adoro. E depois de lá eu fui para Nautilus, que também é uma academia que eu gosto muito também. Sim. É do meu amigo Henrique, né? Henrique. Henrique Dias, né? Sim. E aí eu fiquei, né? Até hoje estou treinando, né? Fui um fisiculturista, né? Que na minha época tive bastante destaque, né? Sim. É E exatamente esse ponto aí, Dolfinho. Porque você entrou na academia com 16 anos. sim, Certo? Vou falar, vou ficar fortinho aqui, né? isso. Quando que abriu essa possibilidade, essa janela de você pensar em ser um fisiculturista? Eu mesmo? fisiculturista. É, porque você começou a treinar e
provavelmente começou a ver o seu desenvolvimento, né? Falou, olha, então isso daqui não vai ser um hobbyzinho, não vai ser só uma coisinha, eu quero isso daqui pra mim. Quando que foi essa... Então, eu comecei a treinar em 1979, né? Sim. Aí acho que em 80, 81, eu fui num campeonato, não me falha a memória, acho que era campeonato brasileiro. Acho que parece que foi no Ibirapuera, se não me falha a memória. E naquele ano, foi o Mister Brasil daquele ano, foi um atleta que se chamava Eduardo Quadal, que depois de um tempo ele foi morar nos Estados Unidos, deve estar por lá até hoje, se estiver vivo, eu não tenho assim informações, né? Uhum. E aí eu vi aqueles atletas com aquele físico que eu via nos filmes, né? Na TV, né? Então aí que eu me interessei pelo fisiculturismo. Sim. E como eu tinha assim uma evolução rápida, eu com 2 anos, dos 17 anos até 19 anos, Sim. eu aumentei uma média de 40 quilos de peso corporal. Eu comecei a treinar com 63 quilos, com 16 anos para 17. Aos 19 eu já pesava 100 e já tinha quase 50 centímetros de braço. Ou seja... Eu crescia muito rápido, entendeu? A evolução rápida. Sim. Mas aí, o que eu perdi um pouco o foco do fisiculturismo de competição, porque na época eu gostava também de força, né? O trabalho de força. Eu fiz o powerlifting, que na época a gente falava exercícios básicos, né? A gente chamava de básico na época. Sim. Uhum. Era supino, agachamento e terra para você testar a tua força. Sim. Aí ia para competição. Mas a ideia foi do André Doria. Ah, sim. Legal. Ele falou, nós vamos competir. Aí ele foi primeiro, acho que num campeonato lá em Santos, não me falha a memória. Sim. E aí, o que eles fizeram? Ele e o pai dele colocaram lá um aviso, né, na parede lá, que quem quisesse competir, ficando em terceiro lugar, ganharia uma mensalidade. Olha só o prêmio. Que legal. Segundo, 2 mensalidades. E se ganhasse a competição, 3 mensalidades sem pagar. Eu ganharia 3 mensalidades. Sim. Eu falei, opa, é para mim. Vixe, Vai, eu vou vou embora. inventar aqui que eu vou ganhar 3 mensalidades. Que na época também eu estava com dificuldade financeira. Eu, inclusive, cheguei a parar 2 meses de treinar, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Aí apareceu lá um amigo, lá um cara não é ainda, mas eu não o vejo mais, né? Sim. Era Bruno, Edson Bartolomeu Bruno. Ele falou, Adolfo, por que você parou de treinar? Eu falei, pô, Bruno, eu tô sem dinheiro, cara, eu tô desempregado e tal, eu não pude pagar. Aí ele falou, quanto que você deve? Eu falei, 2 meses, eu parei de treinar, falei pro Dória que eu tava sem dinheiro. Aí eu parei, ele falou, não, você não pode parar, você tem futuro nisso. Boa. Aí ele falou, vem aí, eu vou acertar com o Dória. Aí você volta a treinar. Aí eu voltei. E nisso veio o aviso das competições. Eu falei, porra, uma boa oportunidade, né? Sim. Boa Claro. oportunidade. Então aí eu comecei a competir, ganhei o primeiro, aí não tinha nem vencido os 3 meses. Competi de novo, ganhei, e eu ganhava tudo que eu Você competia. ficou vitalício lá, Aí, né? aí, Foi ganhando então, tudo. assim, foi palavra deles, né? Aí não tiveram nem como cobrar mais, né? Claro. Aí eu comecei a treinar sem pagar, né? Sim. Na verdade, até hoje. Depois nunca mais paguei, só quando comecei a treinar. Não porque eu sou mal pagador, né? Mas é porque... a conquista, né? Sim, é Claro, por tudo claro. que você é. É um prazer ter você lá. E eu tenho certeza que é um prazer para todos que têm academia ter você treinando um dia lá com eles, né, meu? Com O Adolfo certeza, Costa, cara, lenda viva, tá aqui com a gente. É. E você treina bem, Dolfinho. Treina super bem, até né? hoje eu treino bem. Claro que eu perdi bastante força, volume muscular, né? Sim. Mas perde com o tempo, né? A idade perde. Outra, aquele entusiasmo também de competição, né? Quando você para de competir, Sim. não dá para você ir com aquela mesma, sabe, empolgado daquele jeito, entendeu? Para Sim. competir, tentando sempre superar limites. Verdade. Hoje você não pode ser assim. Você tem que baixar a bola, porque senão você acaba arrumando um monte de lesão, né? Problema de saúde também, sim, né? Sim, claro. Então, eu treino ainda quase todos os dias, Sim. mas treino um pouco mais leve, né? Mais para manter, assim, né? Um físico mais enxuto e a qualidade de vida, né? Ah, Com sem dúvida. certeza. Agora, ô Adolfo, você começou nessas competições para ganhar mensalidade, digamos assim, né?
E aí depois você já foi para um outro nível aí de competição, né? Como que surgiu essa oportunidade? Porque os caras devem ter... É igual o cara que joga bola no campo de terra, né? Sim. Você, o cara faz gol pra caramba lá. Acho que é mais ou menos parecido com isso que aconteceu com você ou não? Então, você lembra que a ideia inicial era o fisiculturismo, porque eu gostava do físico, mas eu gostava da força também. Como a força evoluiu mais rápido, eu ainda não tinha físico competitivo para o fisiculturismo, certo? Então, o que eu fiz? Eu aproveitei que eu tinha força e a oportunidade também de ganhar as mensalidades, né? Sim. Mas não foi só por interesse, é porque eu gostava mesmo, né? Claro. Mas aí eu falei, o que eu gostava, assim, desde o princípio, mais era o fisiculturismo, né? Sim. Então aí eu ingressei para o fisiculturismo. E nessa época eu estava bastante pesado. Não gordo, mas não com físico competitivo no fisiculturismo. Precisaria fazer um trabalho e tal, né? Eu pesava nessa época 123 quilos. Tinha bastante volume, mais de 50 de braço, né? Sim. E tinha muita força, mas o físico não era ainda de um fisiculturista. Tava lapidado, né? Não estava lapidado. Sim. Né? Aí então eu comecei a fazer a preparação para isso em 1986. Aí eu estreiei em 1988. Em 88. 2 anos de dieta, sem quebrar dieta, Sim. treinando sempre independente de chuva, sol, não importava. Sim. Às vezes até meio, se eu ficasse doente, mesmo assim eu ia treinar. Só não se tivesse febre, né? Sim. Mas assim, gripe, essas coisas, não era motivo para eu não treinar. Eu estava sempre treinando, né? Sim. E a coisa foi evoluindo. Aí quando eu estreiei em 1988, Sim. eu ganhei o estreantes, depois ganhei o Paulista, né, que é o estadual, e depois ganhei o Campeonato Brasileiro, tudo do mesmo ano, meu ano de estreia. Sim. Mesmo porque na época, para você entrar no Campeonato Paulista, você teria que estrear antes, senão não pode. Hoje é diferente, né? Sim. E para você ir para o Campeonato Brasileiro, você teria que ganhar o Campeonato Estadual. Aí é um de cada estado, ou 2, dependendo do número total que eles pediam lá. Às vezes colocavam 2, talvez até 3. Eles tinham um número mínimo, né, para colocar. Quer dizer, aliás, máximo, né, um número máximo de atletas. Sim. Então aí eles colocando aquele total, às vezes dava 2 numa categoria só, um no outro. Aí isso daí, quem resolvia isso daí era a federação na época, Sim. que é a IFBB, né? IFBB. IFBB. IFBB Brasil. E Brasil. E lá era do Joe Hader, né? E do Joe Hader. IFBB era do Joe Hader, né? Sim. Que era a mesma do Mr. Olímpia. Sim, exatamente. Edolfo, você esteve no topo aí por muitos anos, né? Inclusive 3 vezes consecutivas no Brasileiro, né? Sim. Overall em 91. Overall são todos os campeões de todas as categorias, sobem no mesmo palco e o melhor físico ganha o overall. Então são todas as categorias. É o supra-sumo do Da noite. fisiculturismo. É o digamos supra-sumo assim. da noite Da ali, noite ali. daquela preparação, daquele momento daqueles atletas. Sensacional, né? Esse cara aí, ó. Então, Ganhou quer ver? 3. Quer ver? Deixa eu detalhar então a coisa. Bora lá. Categoria masculina eram, vamos dizer, 6. 5 era sêniors, né? Que era a categoria Bantam, que era até, acho que 65 quilos. Depois tinha a categoria leve, que era até 70. Depois de 70 a 80 era a categoria média. Sim. Depois a meio pesada até 90 e acima de 90, que era a minha, era a categoria pesada. Então tem 5 aí, né? O palco tava E cheio. tinha né? mais uma categoria que era a categoria Master, Sim. que aí ia por idade. Pessoas que tinham mais que 40 anos. Sim. No fisiculturismo, o Master era 40 anos. Depois apareceu o Master 2, que era acima de 50. Sim. E hoje eu não sei como é que é essa classificação. Sim. Mas na época era isso. Então batia 5 categorias sênior e uma categoria Master. Aí Sim. saía um campeão de cada uma e no final ia para confronto para sair um único campeão, o campeão da noite. Sim. Então foi essa a competição que eu ganhei na época. Boa. Você estreou em 88 já sendo campeão brasileiro. Aí foi 88, 89 e 90. Em 91 overall. 91. 91. Não, 91. 90 eu não competi. Entendi. Foi 91. Deu um tempinho em 90. É. Deve ser 4, né, velho? Deu um descanso. Tricampeão brasileiro assim na sequência. É. O que representou pra você
todas essas conquistas, Adolfo, consecutivas para você. Por quê? Devido a algumas dificuldades que você teve anteriormente a isso, você chegar ao topo, não só uma vez, mas 3 vezes, de uma forma consecutiva. O que representou isso para você? Então, em primeiro lugar, o que representou? Realização de sonho, né? Que era o que eu queria. Sim. Isso. Porque se eu fosse pensar a nível de retorno financeiro, isso não ocorria na época. Você ganhava um troféu, né? Sim. Mas ficou muitos anos, durante muitos anos. Só hoje, graças a Deus aí, eu acho que com a entrada de algumas empresas investidoras, né? Que investem nos atletas, nos eventos, né? Tem a Muscle Contest fazendo um monte de eventos, né? Sim. Hoje nós temos, assim, vários fisiculturistas profissionais. Inclusive está até ficando meio parecido com o futebol, porque tem os top, né, dos tops aí, os profissionais, eles têm salários bem altos, até meio que quase igual ao jogador de futebol, viu? Não sei se vocês conhecem isso, mas Sim. é assim. Mas na minha época, não era isso, você fazia por amor. Tudo é uma questão hoje muito do marketing, né? Muito marketing, né? Então, para mim, realização em primeiro lugar. Dinheiro, retorno financeiro, Sim. nada. Carreira como atleta, eu não ganhei, mas eu ganhei como treinador. Sim. Entendeu? Porque a maioria dos atletas da época, não só daqui, mas de fora, né? Quando eles eram assim, uns grandes atletas, quando eles se aposentavam dos palcos, então se tornavam treinadores. Sim. Não todos, mas a maioria, grandes treinadores. Você vê hoje, por exemplo, Rick Gaspari, Milo Sarcev. Tem vários fisiculturistas, né, que tiveram muito destaque na época. Sim. E se tornaram grandes treinadores, né? Exatamente. Então, para mim, isso aí também foi uma coisa. Embora eu não tenha tido o mesmo up deles, né? Porque aqui no Brasil não é... Agora, eu acho que pode se equiparar aos Estados Unidos hoje, mas mais por causa da internet, né? Sim. Então, mas na época não, a gente estava muito atrasado, né? Sim. E o retorno financeiro, assim, foi a nível de trabalho mesmo, né? Para mim não faltava trabalho, entendeu? Arrumar trabalho numa academia. Depois eu me tornei o personal trainer também, né? Que isso aí eu comecei em 92. Fui o primeiro da região aqui e um dos primeiros de São Paulo. Talvez até do Brasil, um dos primeiros. Sim, claro. Sei que da região do ABC ninguém fazia esse serviço. Sim. Aí, de repente, uma pessoa aí, um milionário da época, eles eram donos da FMO. Aí me contrataram, fui lá, fiquei durante 11 anos treinando eles. Nossa, Foi meu primeiro aluno de personal. Eu já preparava alguns atletas assim, mas na época... Sim. Eu nem cobrava nada porque não existia esse serviço, né? A gente dava algumas dicas, né? Às vezes preparava assim para o final da competição, né? Sim. Mas não era esse serviço de personal trainer que se faz hoje, né? Sim, entendi. Você viu como então, para mim, né? Minha profissão, eu ganhei a profissão, vamos dizer assim. Claro. Entendeu? Você inaugurou Foi o meu retorno, né? A realização de um sonho, em primeiro lugar, e minha profissão que eu ganhei. Não fiquei rico com essa profissão, mas estou me mantendo, estou pagando minhas contas. Sobreviveu, né, Adolfo? Então, sobrevivo e pago minhas contas. Cuido da minha família, né? E continua grande, né? Grande. Uau! Fraco. Agora, Adolfo, por trás de cada troféu tem uma rotina dura, né? Cheia de Sem renúncias dúvida. E disciplina extrema. Sem dúvida. Como que era a sua rotina de treinos e dieta na fase mais intensa da sua carreira? Eu costumo dizer que treinar é fácil, entre aspas, né? Na minha época era mais difícil treinar, por quê? Você não tinha assim, uma academia bonita, cheia de aparelhagens, né? Com luzes coloridas, cheia de mulher bonita, né? Um monte de homem com físico legal treinando, um monte de gente querendo fazer aquilo ao mesmo tempo. Você chega numa academia, qualquer um pode treinar. Ainda que seja um treinamento mais simples, né? Um treinamento de nível médio ou mais avançado, não é fácil treinar. Você chega na academia, não é uma coisa tão cara assim,
né? A academia mais cara aqui da região do ABC, eu acho que hoje deve ser a Ironberg, né? Que eu dou aula lá também de personal. A Biorritmo também, eu acho que mais ou menos equiparável, que equivale aí a uns 300, 350 reais mais ou menos. Mas as outras são mais em conta. Então, existem algumas pessoas que falam, não, mas a academia tá cara. Pô, cara, você tem o mês inteiro, você pode entrar na academia se você quiser ficar o dia inteiro, todos os dias os caras não vão te mandar embora, entendeu? Então, não é caro. O cara fala, não, eu acho caro. Fala, você tem filhos, o teu filho está na escola, quanto você paga da escola? Ah, eu pago 3 mil. Eu pago... Ou então, a escola ele não acha caro. Eu não estou falando que não deve colocar a criança. Claro. Deve, claro, você vai investir nos teus filhos. Eu estou fazendo a comparação, entendeu? Sim. Então, por que uma academia R$150, R$200 é caro e R$2.000 para uma escola não? E uma faculdade, quanto é? Uma faculdade de medicina hoje deve estar deve estar mais de R$10.000. Bem mais. 12, R$15.000 talvez, né? Sim. Então, assim, não que eu acho que deveria ser mais barato, não é isso. Eu estou só fazendo a comparação, né? Então, a academia não é cara, você toma banho lá dentro, né? Se você quiser, eu não tomo banho, né? Mas quem quiser pode tomar banho, né? Pode fazer amizade, fazer negócio lá dentro, porque tem muita gente que vai para isso, né? Para fazer um social, né? Relacionamento, né? Para poder, às vezes, é uma pessoa que tem algum tipo de empresa, né? Que vende algum serviço que ali com o público ali vai facilitar o negócio dele, né? Então ele pode pegar nisso aí também, entendeu? Sim. E se ele quiser ir todos os dias, ele pode. Não existe plano para treinar dia sim, dia não. Não existe plano para treinar 2 vezes por semana ou todo dia. Sim. E outra coisa são os horários, né? As academias hoje, muitas, têm horário 24 horas. Você pode treinar a qualquer horário. Verdade, né? Não tem desculpa, né? Vamos falar a verdade. Né? Na Ironberg mesmo que eu vou lá, que eu dou personal lá também, lá funciona 365 dias por ano. Uau. Eu treinei no Natal, treinei no Ano Novo. Treinou no Natal do fim. Treinei. Aí saiu de lá, já foi... Porque as academias fecham, né? Nos feriados principais, assim, né? O Dória não, o Dória mantém sempre aberto também, né? Sim. Então, Fala uma curiosidade aqui pra nós, aqui, ó. Muita gente, né, tem muitos mitos, né, em relação ao fisiculturismo, né? Muita gente fala muita coisa, tal, nem sempre é verdade aquilo que estão dizendo, né? Quais os mitos que a gente pode colocar aqui na mesa que o pessoal acredita até hoje, cara, sobre o fisiculturismo? Assim, vou ganhar músculo, tal, vou ficar um enorme. Então, na minha época, a maior crítica que se ouvia é que o cara era burro. É coisa de pedreiro. O pedreiro, não é que pedreiro é burro, né? Mas quis dizer assim, é uma pessoa que não tinha instrução, né? Escolar, né? Não tinha estudo. Sim. O cara era burro, era ignorante, impotente. Sim. Né? Frouxo, isso daí na época era muito falado. E hoje em dia ainda é. Agora a questão de burro não dá para falar mais, por quê? Porque se eu ver hoje, você vê advogado, você vê médico, você vê empresários, enfim, vários níveis social, né? Treinando. Então não dá para falar, ó, a pessoa é boa. Na época, eles falavam, mas não deveriam falar. Sim. Sabe? Era uma crítica, né? Sim. Em relação à parte de que o cara ficava impotente, o cara é broxa, não sei o quê. Sim. Eu acho que isso daí, na época, acho que tinha um pouco a ver com inveja também, entendeu? Tipo assim, Sim, com certeza. A Viu ver um com físico inveja. bom, né? E aí criticava o físico, né? Falava, não, o cara tem um físico melhor que eu vou de alguma forma tentar diminuir ele. Ainda hoje eu falei para uma pessoa, a pessoa tá te criticando, sabe por quê? Porque ela não consegue ser o que você é, ela não consegue fazer o que você faz, então só resta para ela te criticar. Então era assim, era muita crítica, por quê? Porque a pessoa não conseguia fazer aquilo, não ia fazer aquilo. Sim. E não porque não gostava, porque não podia mesmo. E nos mitos relacionados ao ganho de massa muscular? O pessoal fala assim, vou aqui tomar um negocinho, vou tomar uma testosterona, vou tomar um anabolizante, isso vai fazer milagre pra mim. Como que você desmistifica isso, Dufinho? Porque, na verdade, não é isso, né? Sim. É só isso, né? Na verdade, eu vou explicar a questão do esteroide. Eu, particularmente,
Eu sou a favor em 2 situações. 2 não, 3. Sim. Colocar 2 para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Após 40 anos, reposição hormonal, se for necessário, com avaliação médica. Tá certo? Sim. Então, é esteroide? É uso de testosterona? É, mas o médico recomendou porque a testosterona do cara estava baixa. Então, ele pode ter problemas de saúde também, inclusive até infartar se tiver uma testo muito baixa. Tá certo? Então, nessa situação, eu sou favorável, desde que tenha uma avaliação médica, um acompanhamento médico. Sim. E a outra situação é para atletas de competição. Sim. Tá certo? Porque quando você chega num alto nível, como não existe antidoping nesse esporte competitivo, eu estou falando de competição, não estou falando do praticante, tá? Certo. Sim. Nós não estamos falando de praticantes de musculação, nós estamos falando de atletas. Quando você vai competir com um atleta hormonizado, se você não for hormonizado, provavelmente você vai sair na desvantagem. Com certeza. Talvez nem tanto na questão de tamanho, mas da qualidade, chegar àquele nível de pele, aquela pele bem fininha e tal, né? Então aí, eu falei 2, né? Reposição hormonal e atleta de competição. Isso também com acompanhamento médico. Sim. E a outra situação, mas aí é um problema de cada um. Eu não recomendo nada para ninguém. Sim. Seria aquele indivíduo que tem de 15 a 40 anos, certo? Que não se deve tomar nada de 15 até 40 anos, porque até 40 não tem reposição e para baixo de 15 não, né? Então, de 15 a 40 anos. Sim. E o atleta, nessa fase, também, eu já expliquei a questão de competição, quando é atleta, né? Sim, claro. E tem um pessoal que quer aprimorar o físico. Mesmo assim, ele não é atleta, mas ele quer. Sim. Eu não sou favorável, sabe? Porque eu acho que não vale a pena correr riscos dos efeitos colaterais, porque todo e qualquer esteroide tem efeito colateral. Claro. Tem. Alguns mais, outros menos, certo? Dependendo do uso também, alguns hoje em dia fazem uso contínuo, sem nenhuma interrupção. Sim. Entendeu? Sem acompanhamento médico. Sim. O cara não sabe nem o que está acontecendo com ele por dentro. Verdade. Ele pode ser tipo assim uma bomba relógio. Sim. De repente ele pode estar com problemas já a ponto de explodir e não sabe. E o cara continua. Entendeu? Então, aí é problema dele. Se ele quer fazer, eu só recomendo que ele vai procurar um médico especializado, um médico que trabalha nessa Boa, questão Delfinho. aí, entendeu? Boa, Delfinho. Ele procura, mas não é indicação minha. Eu não indico Claro. para ninguém. 15 a Sim. 40 anos, Sim. acima de 40, avaliação, for necessário, faz reposição, Sim. certo? Excelente. E competição. Essa é a minha definição sobre os esteroides. Sim, show de bola. Bom, tá chegando nos meus 40 aí, Tiagão. Já vamos pensar aí em reposições aí, né? Não, vamos pensar em exames primeiro. Sim. Exames primeiro para ver como é que tá essa testo sua. Exato, e como exato. aumentar ela de forma natural. Começa por aí. É. Eu vejo dessa forma também. Também. Exercício de força, alimentação com base em gordura, né? Você tem que mandar... Alguns alimentos favorecem também a produção de Exatamente, da sua produção endógena de proteína, proteína não, testosterona. de testo. Uhum. Se tiver um nível que você falar, não tem como, tudo bem de fazer uma reposição hormonal, qual o problema? Uhum. Não é verdade? É, mas aí é uma questão aí de necessidade mesmo, né? Sim, de Não, você não necessidade. está avisando só, você não está olhando só para a estética. Sim, Está claro. olhando na condição de saúde e bem-estar também, né? Fisiológica mesmo. É né? fisiológico, é. Porque com a texto a vida é muito boa, né, cara? Sem dúvida. E falando em corpo, quando o corpo começa a dar sinais, o essencial é ter suporte e cuidado. E para isso, nós temos a Ortopec, Tiagão. Sim, Siga o Instagram, @ortopecsantoandré, uma loja de materiais cirúrgicos e ortopédicos. Você vai agora no Instagram da Ortopec, sim, vai chamar o pessoal na DM e vai conferir todas as ofertas que a Ortopec tem para você. sim. Então, o Instagram, @ortopecsantoandré. Nilson, um grande abraço, tamo junto. Nilce. Estaremos aí na próxima Próxima semana. semana. hein? Vamos gravar um vídeo excelente lá. Exatamente, vamos visitar igual a gente fez com a JMG. Com certeza. Muito bom. Agora, ô Adolfo, nem todo mundo quer subir no palco ali, né? Mas todos querem saúde e qualidade de vida. Sim, é verdade.
que você aprendeu sobre treino e alimentação que serve para quem não quer competir, mas busca saúde e forma física? Porque às vezes o cara não quer, né, realmente entrar num ciclo de competição, mas ele quer saúde, né? O que você pode falar para esse cara que tá vendo? O treinamento, ele é bastante parecido, né? É trabalho com peso, é exercício resistido, né? Uhum. Porque nós sabemos que o exercício resistido, né, que é a musculação que nós estamos falando, Sim. ele fortalece não só o músculo, mas o osso também, porque o músculo, ele é preso no osso pelo um tendão, certo? Tiago sabe disso. Sim, sim. Ele é preso no osso pelo tendão. Então, conforme você faz força, você contrai o músculo, você vai deixando ele forte, o músculo vai ficando mais forte também, porque ele está agarrado lá no osso, entendeu? Então, o osso também vai ficando mais forte. Então, o que você consegue com isso? Você consegue prevenir sarcopenia, que é a perda de massa muscular, né? Sim. A perda, assim, às vezes até acelerada, né? Você consegue diminuir esse ritmo. Sim. Uma hora a gente vai acabar perdendo mesmo com muita idade, mas você consegue esticar mais, ter uma qualidade de vida assim, mais prolongada e uma melhor qualidade de vida lá na frente. E a osteoporose, né, é relativa ao osso. O osso vai ficando poroso, fraco. Aí a pessoa idosa, qualquer quedinha, músculo fraco, não segura a musculatura, a pessoa cai. O osso é poroso, né, tá com osteoporose, fratura. Às vezes com um movimento simples, a pessoa vai fraturar o osso. Então, olha só, aí o benefício da musculação. Exercício resistido. Essa é qualidade de vida. Agora você me falou, você me perguntou o nível de treinamento que deve um praticante normal fazer em relação ao atleta. Isso. É isso que você perguntou? A diferença entre um e outro, só para o pessoal ter uma ideia, os né? Os exercícios são os mesmos, praticamente, né? Uhum. Existe variedades de exercício, mas cada treinador aplica os exercícios, o método que ele sabe, mas todos eles de exercício resistido, né? Sim. Porque existem outros tipos de exercício, né? Mais livre e tal, né? Que não são exercícios resistidos. E os que proporcionam isso que eu acabei de falar é somente a musculação, onde você tem hipertrofia muscular, fortalecimento do osso, do músculo e fortalecimento do osso. Sim. Só a musculação pode dar isso. Mas, por exemplo, aí você pega um atleta que vai fazer o treinamento resistido também, né? Claro. Mas aí o que ele faz? Ele vai trabalhar sempre buscando um limite, ou às vezes sempre tentando se superar. Por exemplo, você faz um supino com 100 quilos. Certo. O atleta, se você se adaptar muito com aquilo ali, você acaba que não tendo estímulo suficiente para poder conseguir hipertrofia. Sim. Então, quanto mais você estimular, mais vai crescer. Uhum. Eu digo, não estimular assim de prolongar o estresse, não é isso. Não é prolongar. Você estimulou, chegou num pico. Se você continuar fazendo outros exercícios em sequência sem parar, você vai prolongar o estresse, mas não vai aumentar o estresse. O estresse no músculo, ele acaba quando você falha o músculo, entendeu? Você está levantando um peso, não consegue fazer mais, você já conseguiu. Pronto. O músculo estressou. Atingiu o objetivo ali. Se você fizer uma drop set, se você fizer um outro exercício seguido, ou vários outros exercícios seguidos, você não aumenta o estímulo. Sim. Você vai só prolongar o estresse, entendeu? Vai ficar mais tempo estressado, só isso. E Dolfinho? Só prolonga. Sim. E com a ajuda da internet agora, tem muitas informações, né? O pessoal busca muita informação de treino, de dieta, de rotina, de protocolo, né? Sim. E quanto mais informações, maior a chance de se ter um erro aí, né? Claro. E quais os erros que você pode identificar pra gente, que você vê ao seu olhar, que já passou por todo esse processo, né, de construção muscular, de dieta? Quais são os erros que você pode destacar pra gente de treino, de alimentação, que você vê no pessoal por aí? Rapaz, a gente vê muitos, hein? Porque realmente o que você falou, muita informação para quem não tem estrutura. Sim. O cara acaba assim baralhando em todas aquelas informações, aí ele não sabe o que seguir. Ele fala, mas o fulano falou isso, o ciclano falou isso, aquele treinador falou aquilo.
O que eu vou fazer? O cara fica perdido, ele não tem direcionamento, entendeu? Sim. Então, nesse caso, eu recomendo que a pessoa procura um treinador de sua confiança, entendeu? Adolfo Costa. E tem que acreditar no treinador. Claro, se ele contratou um treinador que ele não, às vezes não tem muita afinidade, não tem coisa, troca, vai para outro, porque ele tem que ter afinidade com o cara, entendeu? Sim. E confiar no trabalho dele. Sim. Só que antes o cara tem que fazer uma investigação. Ele tem que fazer uma pesquisa sobre o para ver o profissional. histórico do cara, da onde ele tem veio. Que ser tricampeão brasileiro, senão não quero. Não, nem sempre, né? Tem uns que são mais teóricos também, né? Mas independente da teoria, o cara pode ter 2, 3 graduações, né? Sim. Mas precisa treinar. No fisiculturismo, para ensinar a musculação, Sim. você precisa ter prática também, porque é uma modalidade, uma atividade física. Uma atividade física, né? Quando está em academia, é atividade física. Sim. Quando você fala a nível de esporte, uma modalidade esportiva, né? Que requer prática. Se você não tem prática, não tem como você passar aquilo. É o mesmo que você ensinar o cara a dirigir teoricamente, mas o cara não dirige. Você tem que colocar o cara lá e mostrar pro cara como é que dirige. Sim. Não adianta você falar, aperta o pedal aqui, solta ali, pá, vira o volante para cá, para lá. Não, você vai ter que mostrar na prática. Sim. Então, na musculação é assim. Se você não tiver prática, você não consegue. Por exemplo, eu conheci uma garota uma vez, olha só, é incrível isso, professora de educação física, e ela dava aula de natação. Só que ela me disse uma vez que ela não sabia nadar. Eu falei, pô, mas como é que você ensina o que você não faz? Mas porque pode, né? Eu aprendi os métodos, tudo. Eu falei, vamos fazer uma suposição? E se teus alunos, numa festinha, sei lá, uma brincadeira, pegar e jogar você dentro d'água? Como é que você vai se virar? Sim. Ela ficou sem palavras, né? Puta, cara, olha que doideira, velho. É estranho isso, né? Muito demais. Muito estranho. É o mesmo cara tá vendendo o carro e ele vai te mostrar dirigir como é que funciona o carro. Puta, eu não sei como é. Pô, tem que saber, né? Com certeza. Tem que ter prática. Essa da professora de natação que não sabia nadar foi demais. hein? Demais, Assim tem também os treinadores que não sabem treinar. Entendeu? Isso, chegou no ponto, né? Existe muito treinador que não sabe treinar. Ele aprendeu na teoria, aí ele pega. E tem muita gente, tem muito treinador que pega treino da internet. Aí chega lá e passa pro aluno. Sim. E às vezes o cara não está percebendo. Entendeu? Então precisa, na hora de escolher um treinador, precisa pesquisar bastante, né? O histórico dele, para ver se ele é apto mesmo. Quer dizer, ser apto, desde que o cara se forma em educação física, né? Ele adquire lá o conselho lá, o CREF, né? Sim. No teu caso é... É o CREFITO. No meu caso é o CREFITO. Então é outro, né? Sim. Então é o CREF, educação física, o cara está apto a trabalhar. Ele pode dar aula, mas se ele não tiver prática, vai cair naquilo que eu falei, né? Fica só na teoria, né? Não. Agora, o Adolfo, você é personal, você treina muitas pessoas, né? Por exemplo, hoje a gente tem um perfil de pessoas, empresários ou executivos, Sim. que eles não treinam por algumas razões de rotina, família, trabalho, em excesso, na verdade, né? Sim. Qual que é o tipo de recado que você passa para esses caras aí? Olha, eu vou dar um recado bem simples, uma frase Sim. que alguém me disse uma vez. Uhum. Olha, quem quer fazer arruma um jeito e quem não quer arruma uma desculpa. Sim. Entendeu? Verdade. Academias funcionando 24 horas por dia. O cara fala, eu não tenho tempo. Eu acredito que todo mundo tem o mesmo tempo. Eu acho que Deus deu pra gente 24 horas por dia. Certo? Claro, a gente tem que ter tempo para dormir, tem que ter tempo para trabalhar, né, para comer, enfim, para todas as coisas, né? Sim. Aí, o problema não é que a pessoa não tem tempo, ela não está sabendo administrar o tempo dela, entendeu? Então, dá para administrar. Pois eu chego tarde do serviço, eu fico cansado. Tá, faz o esforço, faz então, 2 vezes na semana, faz um sacrifício,
treina terça e quinta, aí no sábado que você não trabalha, você vai lá, treina, já está fazendo alguma coisa, entendeu? Sim. Alguma coisa dá para fazer. Uhum. É que às vezes a pessoa se concentra tanto numa atividade, uma atividade profissional, que ela se esquece das outras coisas, né? E se ela treinar, essa profissão dela vai ser melhor ainda. Vai melhorar, vai a cabeça dela vai funcionar uma melhora melhor ali na qualidade de trabalho certeza, dela, né? De produção, melhor. né? Não, sem dúvida, sem dúvida. É, porque o exercício, hoje em dia, se sabe, não é apenas um hobby, né? Não é um... Sim. É uma coisa necessária. É comprovado cientificamente, mas nós que treinamos, nós sentimos isso desde o primeiro treino que fizemos. Olha só uma coisa incrível. Eu vi uma foto há pouco tempo aí na internet de uma família americana da década de 70 e uma de agora de 2025. Ixi. Eram todas pessoas magras. Pessoa normal, corpo normal, magro. Década de 70 até 80 ainda estava assim. Mas hoje você pega tudo obeso. Sim. Sabe por quê obeso? Naquela época, assim, não... Até a própria tecnologia que trouxe muito conhecimento, né? E facilidade em resolver as coisas rápido, né? Eles conseguem, com essas tecnologias modernas, né? Resolver as coisas mais rápido, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas, cara, isso daí te tira a condição de te dar saúde pro teu corpo. Por quê? Você fica o tempo todo sentado numa cadeira, você sai da tua casa sentado no carro, você chega no teu escritório, você só levanta do carro para sentar na cadeira do escritório, você fica sentado ali o dia inteiro com o abdômen relaxado, a lombar forçando, né? Você sabe disso daí. Claro. E na época não tinha... Mas aí não é só a questão da tecnologia, tá? Mas aí você coloca, por exemplo, carro. Quando eu comecei a treinar, eu não tinha carro. Eu saía da minha casa, ia até o ponto de ônibus, ia andando até o ponto de ônibus, esperava o ônibus, pegava o ônibus. Às vezes o ônibus estava cheio, tinha que ir em pé, segurando. Descia no ponto de ônibus e ia andando até a academia. Sim. E a mesma coisa na volta. Descia, ia até o ponto. Quando o ônibus parava perto de casa, eu ia andando até lá. E eu trabalhava das 2 às 10 em pé, dando aula na academia. Sim. E de manhã eu treinava. Então, eu não ficava sentado, eu só sentava um pouquinho para comer. E na parte da tarde, das refeições da tarde, eu não sentava. Então, muito difícil uma pessoa se engordar, né? Verdade. E na época, década de 70, quase não tinha carro, né? Quase ninguém tinha carro, né? Sim. As pessoas andavam muito a pé e tal, ainda que não treinassem, não ficariam gordas. É só você ver hoje, e aí entra também a questão da alimentação, né? Que na época não tinha muita coisa processada, né? Sim. Hoje você vê um monte de tipo de iogurte, tudo diferente, cheio de açúcar. Você vê, na época já tinha enlatados, né? Mas hoje é muito fast food, né? Aquelas comidas que engorda mesmo, né? Sim. Então é essa comparação. Hoje precisa treinar, porque se você não treinar, você vai ficar pior que um sedentário, que a gente poderia chamar de pessoa que não treina, vamos dizer. Hoje uma pessoa que treina, às vezes ela gasta menos energia do que aquelas da década de 70. Ah, sim. Entendeu? Porque também tem a comodidade para esse cara também, né? Sim. Você imagina? Naquela época, por exemplo, uma pessoa que tem barriga, vamos supor, tem uma barriguinha, uma barriguinha grande. Hoje, não era um privilégio de pessoa magra ter barriga. Hoje até o magro tem barriga. Sim. Você já reparou isso? Gordura Pessoas visceral, magras, braço fino, perna fina, mas com barriga. Barriguinha. Antes você via pessoa até meio cheinha, assim, que não tinha quase barriga, cara. Era meio mais distribuído, né? Claro. Hoje, barriga quase todo mundo tem, que não treina. Sim, e até muitos que treinam ainda conserva a barriga, né? Verdade. Cultivando a barriga, né? Exato, Sim. exato. Verdade. Agora, Muito bem. e se falamos agora, a gente acabou de falar de uma dieta equilibrada, né, Tiagão? Sim. Não dá pra esquecer da proteína de qualidade, Não, né? de forma alguma. Falando de proteína, não é mesmo, Fabinho? Nós temos a JMG Carnes. Lá, galera, vocês vão encontrar cortes nobres e selecionados, e isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Bom, para você que é aqui de Santo André, você vai seguir agora @JMG Carnes e
e você vai ter uma condição especial. 5% de desconto, Tiagão, para quem é o nosso ouvinte aqui no Comedy Talks for Life. Proteína de qualidade, viu, Adolfinho? Não, Dá realmente. uma passadinha lá. Isso É alta de qualidade. verdade mesmo. Dá uma passadinha na JMG pra você conhecer lá. Os caras são diferenciados São de verdade. diferenciados não mesmo, né? Porque a gente tá anunciando os caras, né? Mas de verdade, galera. Vocês têm que... Proteína de alto valor biológico. Alto né? valor biológico, total. Exato. Então segue lá, @JMG Carnes. Tamo junto, Joãozinho. Forte abraço. Muito obrigado Valeu, pela Joãozinho. parceria de sempre. E Muito Dolfinho, bem. seguimos aqui, né? Nem sempre é só sobre troféus, né? Eu acho que uma das maiores vitórias de nossas vidas são em outras áreas, né? E claro que para que se tenha uma vitória, você passou por algum processo, algo pessoal que te impactou e você superou, certo? Você destaca pra gente, por favor, Adolfinho. Bom, você quer saber da minha maior. vida? O maior obstáculo pessoal que você teve na sua... Obstáculo ou a realização, você quer dizer? Não, obstáculo. Ah, o Né? que eu passei, a maior dificuldade que eu passei. Exatamente, a maior dificuldade que você passou na sua trajetória, né? E você superou e saiu vencedor disso. Cara, então, na verdade, eu sempre tive as dificuldades, principalmente começando pela parte financeira, né? Sim. Desde criança, tal, né? Depois deu uma melhorada, tal. Eu acreditava na época, quando eu era bem jovem, que eu era forte, eu podia tudo, sabe? Sim. Podia levantar qualquer peso, nunca ia ter problema de saúde. Quando, de repente, eu vi que não era bem aquilo. Porque eu rompi um tendão quadricipital. É o tendão do quadríceps da coxa direita. Sim. Eu rompi treinando na Nautilus. Aí tive que fazer uma cirurgia, foi um sofrimento, foi difícil. Tal, mas a gente recuperou, voltou a treinar, tal. Passou um tempo, aí eu já vi que não era bem aquilo, que a gente se achava, não era tão forte quanto se acha, entendeu? Sim, claro. Porque, assim, eu acredito que não existem pessoas fortes, existem pessoas que estão fortes. Sim, exatamente. Porque ninguém é para sempre, né? É. Quando você é criança, você não é forte, e quando você envelhece, você não é forte, né? Então, eu estava forte. Só que isso daí, cara, mexe muito com o ego, entendeu? Sim. Eu achava que não ia ter nenhum problema assim. Quando aconteceu, eu falei, pô, não é bem assim. Aí passou um tempo, eu tive apendicite. Putz. E estava quase a ponto de romper. Fui direto para o hospital, tal, né? Foi foi difícil, cara. Sim. Mas deu tudo certo, recuperei bem. Sim. Aí passaram-se alguns anos, né? Uhum. Do acidente da perna, né? Do rompimento do quadríceps. Foi em 2001, com a perna direita. Em 2018, 17 anos depois, rompeu o outro de novo. Eu estava fazendo agachamento ainda com 200 quilos, sem problema, mesmo com o joelho operado, né? Rompeu o esquerdo. Só que aí rompeu o esquerdo. Isso foi lá na Esse Flex. perengue, né, que passa... o segundo foi na Flex. Foi na o Flex, eu primeiro lembro foi desse na Nautilus. episódio. Então, esse daí é uma coisa difícil, né? E tem inúmeros problemas na vida da gente, que a gente passa, né? Sim. Mas, cara, tendo fé em Deus, a gente supera. Maravilha. Isso que é importante, né? Muito bem, Certeza. Adolfinho. Agora, Adolfo, um cara super, hiper disciplinado, né? Em relação aos exercícios. O que da disciplina do esporte você conseguiu levar para outros caminhos da vida? Apesar de você viver intensamente o esporte, né? Sim. O que você considera que dessa disciplina você conseguiu aplicar em alguma outra área, por exemplo? É porque funciona assim, ó. O treinamento, quando você é uma pessoa disciplinada, fala, ó, qual que é o meu objetivo? Eu vou competir, eu vou fazer isso. Tá. Só que tem um caminho, né, para percorrer ali, um caminho para você seguir. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Tem que fazer isso, isso, isso. Tá. Aí eu já começo a colocar as regras para mim. Então, eu coloco regras para eu mesmo seguir e eu sigo até hoje as minhas regras.
Sim. Que é muito difícil. Sim. E para isso você tem que ter disciplina. Sim. Mas não adianta você ter disciplina. Eu sou disciplinado. Tá, você está fazendo... Não estou. Então você não é disciplinado. Sim. E se você tem isso, se você tem regras para você, você tem disciplina, você faz o que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo, então você está treinando a sua mente. Sim. Certo? A musculação não treina só o corpo. Uau. Ela treina a mente também. Você fica com a mente mais forte, mais focada naquilo que você vai fazer. Sensacional. Isso é comprovado pela ciência. Você vê, se você procurar por aí na internet, você vai ver inúmeras pessoas falando sobre isso. Sim. Treinou musculação, você está treinando tua mente também. E qualquer outra coisa que você se propor fazer, tá? Pode ser que alguém vai falar assim, por que você não ficou milionário? Tá, porque eu não me propus fazer, só isso. Mas você não quer ser milionário? Não quero. Não quero. Certo. Entendeu? Então, na tua empresa, se você treina, faz isso que eu falei, você tem disciplina ali, você vai treinando tua mente, você pode aplicar isso lá, porque você tem disciplina, entendeu? Exato. Sim. Você tem disciplina, você tem metas, você tem regras para seguir. Se Sim. você aprende a fazer isso, você está treinando tua mente, entendeu? Então você pode aplicar em qualquer área da tua vida. Sim. Seja financeira, seja com o relacionamento com a tua família, entendeu? Sim. Enfim, estudo, tudo que você aplicar vai dar certo. Sim. Desde que tenha disciplina. E Dolfinho, muitas pessoas, elas desistem, não tem essa disciplina, né? Desiste porque acha que é muito difícil, tal, de você mudar hábitos, né? E ter uma nova rotina de vida, de treino, de alimentação, de saúde. O que você diria para uma pessoa que está começando a desistir de mudar esses hábitos? Então, na verdade, cara, eu acredito que não existe nada fácil. E se existe alguma coisa fácil, aquilo ali, cara, você não vai dar valor, entendeu? Vamos supor, hoje você tem... eu vou investir na minha empresa, eu preciso aumentar na renda, né? Aumentar o meu ganho lá e tal, né? Cara, mas você tem que investir, você tem que gastar para fazer isso. Mas o cara não quer gastar, ele quer só ganhar. Então ele quer a coisa fácil, entendeu? Não vai ter a coisa fácil. E outra, se você ganha na loteria, vamos supor, o cara ganha na loteria, ganha o dinheiro fácil, ele vai perder rápido, sabe por quê? Porque ele não tem estrutura para manter aquilo ali. Você pode ver aí nas pesquisas que a maioria dos caras que ficaram milionários em jogos, né, perderam tudo. Perderam tudo. Por quê? Porque o cara não dá valor, cara. Então, fácil. tudo que tem valor é difícil. Sim. Então, não adianta o cara falar, não, pô, é difícil treinar, é difícil fazer dieta. Mas o que é fácil na vida? E se for tão fácil, você vai valorizar? Falar, é fácil fazer, eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer, mas não tem graça, é fácil. Sim. Cara, eu acho que tem que ser difícil mesmo, sabe? Sim. Eu acho que quanto maior a conquista, mais difícil é, mas também é maior a satisfação depois, né? A realização. Você vai falar, pô, foi difícil, mas eu consegui. Uau, essa foi demais, hein? Sensacional. Sensacional. Muito bem. Muito bom. E Fabinho, ouvindo o Adolfo falar aqui, né, sobre disciplina e tal, eu percebo que como a disciplina também é uma forma de nos comunicarmos, não é, cara? Sem dúvida. Olha só, Tiagão, agora tá no ar e é oficial. Sim. Eu quero fazer um convite para você, que Isso. tá aí do outro lado, que tem ideias excelentes na cabeça, Sim. mas que não conseguem comunicar essas ideias, Tiagão. Sim. Criamos o método Comunica-Ação para você colocar essa sua comunicação para fora, para destravar a sua comunicação. Exatamente. Você vai clicar no link e você vai acessar o nosso método Comunica-Ação e você vai fazer o quê? Exercícios, Adolfinho. Exercício de comunicação. Sim. Assim como exercício físico, nós temos os exercícios Sim. de comunicação. Claro. Para a pessoa destravar essa comunicação. Qualquer área da nossa vida, se nós não soubermos comunicar as nossas ideias, a gente não vai ter sucesso. Sim. Então, o método Comunica-Ação é para você. Clica no link, 50% de desconto para quem vai assistir aqui o Comedy Talks for Life para Sensacional. treinar 15 aulas num método de 5 módulos, Tiagão, com exercício prático. Sim. É esse o nosso método simples, prático, direto e acessível. Sim. Que é mais importante, né? Nenhum E curso sensacional. online caro Sim. a pessoa pode fazer. Então, vai estar aqui no link da descrição.
Método comunicação, tamo junto e a gente vai fazer junto, hein? Exercícios de comunicação. Muito Boa. bem. Bom, chega o momento da virada, quando o atleta decide trocar o palco pelo ensino. Sim. Como foi a decisão de parar, de competir e dedicar-se para ensinar, cara? Tá. Então, na verdade, todo atleta, ele tem um objetivo, como eu já falei, né? Ele tem um objetivo, competir. Sim. Aqui no Brasil, eu consegui o que eu queria. Mas será que seria só isso? Não, eu poderia ir mais. Entendeu? Para eu ter mais evolução, né, eu teria que ir para os Estados Unidos. Sim. Porque para mim aqui eu já tinha ganhado o Campeonato Brasileiro, já tinha sido campeão overall, né? Campeão Ganhou dos tudo, campeões. né? Se eu ficasse aqui nessa batida ainda competindo todos os anos, o que aconteceria? Eu poderia cair a minha performance, perder, mas não pararia no meu auge, né? Sim. Então, perderia isso. E, por outro lado, você não tem toda aquela empolgação para continuar, porque você já conseguiu o que você queria aqui, o que eu já tinha conseguido. Era ser campeão brasileiro, campeão overall, né? Eu já tinha sido. Então, para eu conseguir mais que isso, Mr. Universo, inclusive eu fui uma vez para o Mr. Universo, mas não ganhei. Então, dali, teria que ir para os Estados Unidos e tentar uma carreira lá, que lá já existia o profissionalismo, né, no fisiculturismo. Já tinha atletas profissionais. Então, eu teria que fazer isso. Mas como na época eu não queria deixar minha família, entendeu? Sim. Eu optei em ficar por aqui. Aí aquela vontade de competir já não era mais a mesma, porque eu já tinha conquistado o que eu queria. Dá para entender? Sim. Claro. Se eu fosse competir, seria pela mesma causa. O mesmo título, não seria algo a mais. Então, todo atleta ele quer sempre algo a mais, né? Sim. Sempre algo a mais. Como eu não poderia conseguir isso aqui, então eu comecei a me dedicar a treinamento, porque eu também já trabalhava, né? Eu comecei a dar aula com... tinha uns 19 para 20 anos, comecei a dar aula, né? Sim. Logo tinha uns 2, 3 anos de treino, eu já comecei a dar aula, né? Sim. Então eu comecei a me dedicar à minha profissão, né? Na verdade, pegou meio instintivo, né? Porque Sim. pelos seus resultados, as pessoas te pediam orientação, provavelmente, né? Exatamente. Pô, Adolfo, como que você faz aí e tal? Aí você começa a ensinar sem perceber que você tá ensinando, né? Boa. É um Sim. barato isso aí. Depois você vai aprimorando e tal, né? Então, bem bacana. Porque na época era assim, ó, a educação física não tinha, a faculdade de educação física não tinha nada a ver com academia de musculação. Sim. Academia de musculação, a gente falava assim, na época eles chamavam, como é que era? Isso aqui de educação física com peso. Mas isso não existia em faculdade, né? Certo. O professor de educação física, na verdade, um educador físico, ele dava aula em escolas, Isso. ou talvez em faculdade. Eu me lembro, quando eu estudava no ensino médio, que se chama hoje, na época era o ginásio, então colégio também tinha algumas aulas práticas de educação física. Eu adorava fazer, né? Sim. Mas ali era o educador físico, era o professor de educação física, ele dava aquelas aulas. É isso E mesmo. às vezes algumas coisas, tipo assim, um técnico nem precisava, né? Para ser técnico de futebol, tal, apitar jogo, essas coisas, né? Eles faziam menos da aula de musculação. Aí então, como é que se contratava um professor para dar aula de musculação? Sim. Os caras olhavam pro físico do cara, Exato. entendeu? Exato. Eles não iam pegar um cara magrinho, porque não ia convencer, né? É. Ele ia chegar na academia, mas eu sou formado. Não, naquela época não tinha faculdade. Então, o que era o diploma do cara? O que era, né? Sim. A credencial do cara? Era O shape. o físico dele, era o shape, né? Era o shape. Sim. Então, como eu já era forte desde 19 anos, era grandão e tal, né? Sim. Qualquer academia que eu ia, que tivesse precisando, Sim. vamos fazer uns testezinhos, mas nem pedia teste. E nessa... Não faltava, trabalho não faltava. Sim, e nessa trajetória sua aí de ensinar as pessoas como chegar até lá, o objetivo delas, né? Você acompanhou várias transformações já, né? De alunos seus, né? Sim, muito. Tem uma Não que só se meus, mas destaca. dos outros também, Tem a gente uma que se conhece, né? destaca, que você fala, essa daqui eu tenho que compartilhar com vocês. Cara, é difícil lembrar assim na hora, hein? Mas eu já vi coisas assim fantásticas, hein? Pessoas obesas, meu.
que chega no shape mesmo, como se diz, bem Sério? trincado, todo Sim. definido. Sim. É possível, cara. É possível, Inclusive, né, existe um texto bíblico, né, que fala Sim. tudo é possível ao que crê. Isso não é referente só a coisas espirituais, não, né? Não, físicas Tem gente que também. tá lendo lá a Bíblia, Exatamente. ela vai acreditar que é só coisa espiritual. Não, tudo. Não fala assim, ó, coisas espirituais são possíveis ao que crê. Não é isso que fala. Fala tudo é possível ao que crê. Sim. Você acreditou? Eu acreditei. Tá, mas e aí, vai acontecer? Não, você tem que fazer. Sim. Acreditou? Tá, vai fazer? Tá. Você tem objetivo para fazer isso? Sim. Tem mira, tem rumo? Tá, tem. O que tem que fazer? Tá, procura um cara que vai te orientar. Vai te, né, mostrar o caminho. Claro. Eu tenho que fazer isso tudo? Tenho. Mas aí é que vem a disciplina, né? Como eu já disse, né? Sim. Você tem que ter disciplina, mas tem que ter as regras. Se você não tem regra, você não tem disciplina. Sim. Né? Tem que ser regrado. Aí você vai embora, cara. Você consegue fazer tudo ou quase tudo o que você quer, né? E você já chegou a pegar um aluno que estava iniciante ali, não tinha muito shape, mas ele conseguiu galgar anos e anos e subir num palco, pelo menos para participar de um campeonato? Cara, eu vou citar um cara aqui que eu vi, acho que faz uns 3 dias atrás aí. Era um amigo meu lá a cidade acho que era Aparecida, lá no Vale do Paraíba, né? Sim. Eu acho que era Aparecida que ele morava. Ele veio me procurar. Na época eu dava consultoria, né? Sim. Ele veio me procurar, ele queria competir. Só que quando ele chegou em casa, ele era meio cheião, assim, tava grande, mas cheião. Falei, puta, tá meio difícil. Esse cara, eu vou fazer. Ele quer fazer, eu vou passar o que precisa. Certo. Cara, o cara me surpreendeu. Ele fez tudo que eu passei. Sim. E quando eu cheguei lá, eles me convidaram, né? Eu acho que eu fui até juiz naquele campeonato, eu não lembro direito. Quando eu fui, que eu vi o Michel, chamava Michel Chaim. Michel Chaim, hoje ele é treinador também. Sim. Se ele estiver vendo ou ver esse... Ah, vai ver sim, com certeza. Um abraço pra você, cara. Tomara que você veja. E ele é treinador hoje, cara. Eu tava vendo ele num podcast de um outro amigo meu aí. Sim. O Maurício Marques, né? Certo. E ele me surpreendeu, cara. Eu cheguei lá, eu falei, pô, acho que eu nem falei pra ele isso, entendeu? Sim. E eu fiquei surpreso, cara. Fiquei surpreso. Esse daí acho que foi um dos caras que mais me surpreendeu. Sim. Mas já vi muita gente, né? Muita mudança, Claro. muita transformação, né? Sim. Com certeza. Cara, e não é só questão de genética, não. Eu acho que a tua vontade, o teu desempenho na coisa supera qualquer genética. Tudo bem, você não vai... De repente você quer ter 50 de braço, só que você é um cara com uma natureza magra e tal. Às vezes você vai querer forçar, tomar esteroide e tal, forçar muito. Às vezes você não vai conseguir chegar lá, mas você vai melhorar teu físico, você vai diminuir gordura corporal, entendeu? Sim. Sem dúvida. É porque nem todo mundo nasce com genética para ser um campeão bodybuilder, né? Sim, claro. Porque o bodybuilder, ele tem que ter uma genética adaptada para o esporte, né? Pra estética mesmo, né? Existem atletas que nem têm toda essa genética, chega lá e às vezes ganha. Mas ele ganha porque não tem um outro que tem a genética Isso, e exato. fez o mesmo trabalho ou um trabalho parecido que o dele. Certo. Muito bem. Muito bom. A gente tá chegando aqui à fase final do nosso episódio. Sim. Eu sei que muita gente tá nos ouvindo agora e precisa de uma palavra de incentivo. Então eu queria deixar o canal aberto para você dar um recado para quem tá nos acompanhando, Adolfo. Tá. Olha, o recado é o seguinte. Se você é praticante ou não de alguma atividade física, ou musculação ou qualquer outra atividade, eu quero dizer o seguinte, você não pode ficar interrompendo, entendeu? Não adianta você treinar 3 meses, para 2, treina 1 ano, 2 anos, depois para 5. Isso aí não vai funcionar, tem que ser contínuo. Isso tem efeito crônico, vamos dizer assim, entendeu? Você precisa treinar sempre, tá? Não adianta treinar um tempo e achar que aquilo vai funcionar para sempre. Algumas pessoas dizem, mas a musculação é ingrata, né? Porque o que ela te dá, depois você para de treinar, você perde.
Porra, mas tudo perde. Se você parar de trabalhar, você vai perder o dinheiro que você acumulou. Se você parar de escovar o dente, seu dente pode estragar, entendeu? Então, tudo que você para de fazer, até um médico, por exemplo, ele é formado, trabalha, é um grande médico, mas ainda assim eles fazem uns cursos, porque eu tive aluno médico e eles fazem. Então, tem que se manter, tudo tem que ser, o amor tem que ser alimentado, não é? Você consegue, por exemplo, com a tua mulher, com a sua esposa, sei lá, se é casado ou não, ou namorada, seja lá quem for, você tem que alimentar. Então, você tem que manter aquilo ali, entendeu? Sempre. Se você para, não é a coisa que é ingrata. É você que parou, você perdeu, entendeu? Sim, claro. Perdeu. Mas eu quero dizer o seguinte, independente de qual for a atividade que você pratica, todas são boas, tá certo? Só que é o seguinte, a única que te dá uma qualidade de vida e longevidade maior, como eu já falei aqui, é a musculação. É a musculação, com certeza. Por ter ganho de musculatura e força, né, muscular, aumentando a força muscular, né, e osso. Então isso te dá uma qualidade melhor de vida lá na frente. Então não se esqueçam, se vocês praticam qualquer modalidade física, né, pode continuar praticando, mas não deixa de fazer a musculação. Ainda que seja 2, 3 vezes, e não interrompam. Isso precisa ser feito continuamente. Claro que planejado, né? Eu digo continuamente assim, sem parar. Mesmo que você treinar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, seja lá o que for, mas não para. Continua. Porque só assim você vai ter uma condição boa lá na frente. E se você é um atleta de competição ou quer ser um atleta de competição, então você presta bem atenção no que eu falei antes, entendeu? É disciplina, foco, entendeu? Tem regras para seguir, sigam as regras, tenha disciplina e você chega lá, é isso. E um bom acompanhamento, não é mesmo, no fim? Um bom acompanhamento, e quem quiser meu acompanhamento... Tá embaixo, Tá aparecendo lá aqui o meu já. arroba. Tá embaixo aí, ó. Tá aparecendo o meu arroba lá. Adolfo Acosta Personal. Boa, garoto. Eu dou aula na Ironberg, CT, lá em São Caetano. Dou aula na Gerson Dória, de Santo André. Dou aula na Academia Nautilus, de Santo André. E dou aula também na Academia Flex, né, de Santo André. Então, são 4 academias que eu presto esse serviço de personal trainer, né? Quem quiser, mesmo que iniciar ou já treina, quer melhorar o físico, é um aspirante a atleta, quer se preparar para competir, nós estamos aqui. Isso aí, Dolfinho. Muito bom. Excelente. Antes da gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta que não está no roteiro. Manda. Que eu acho que vai ser legal aí. Pois não. Adolfo, o que o Adolfo de hoje falaria pro Adolfo de 40 anos atrás? Pô, essa pergunta é interessante, hein? O que o Adolfo de hoje falaria pro Adolfo lá de trás? Eu ia dar meus parabéns para ele. Eu ia falar, meus parabéns, cara. Você fez um negócio que eu desejaria fazer se eu fosse você. Tá bem esclarecido, hein, Adolfo? Excelente, hein, garotão? Ele fez o que eu queria fazer. Hoje eu quero fazer. Isso. Assim, eu quero fazer hoje, mas hoje eu tenho limitações. Boa. Na época eu não tinha. Eu tinha meu organismo funcionando perfeitamente. Se bem que eu tenho boa saúde, tá? Não estou falando referente a isso. Claro. Mas, por exemplo, hoje a gente já tem algumas lesõezinhas, já tem a idade que vai contra a gente, né? Enfim, né? Tem as limitações, as dificuldades. Por exemplo, eu cuido da minha mãe, eu já não tenho todo o tempo que eu tinha naquela época. Então, antes tinha tudo favorável. E eu fiz lá atrás. Então, eu parabenizo o Adolfo Acosta, atleta daquela época. Claro, a gente falhou em algumas coisas, né? Mas por isso eu dou parabéns para ele. Sim, claro. E nós parabenizamos você. Obrigado. Nós do Comedy Talks for Life pela presença. Eu é que agradeço. Foi enriquecedor, Adolfinho. Pode ter certeza que eu aprendi com você, o Fabinho com certeza também. E quem tá ouvindo a gente, com certeza aprendeu e muito. Com certeza isso gera pra gente uma reflexão, né, Tiagão? Com certeza.
já que estamos falando de corpo, não é mesmo? O corpo responde, mas é a mente que comanda. Treine o seu corpo, mas a sua mente também. Exatamente. Adolfo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi uma honra te receber aqui. Nosso grande campeão aqui do Comedy Talks for Life, né? Dá um salve aí agora, dá um salve aí, dá um salve aí. Eu é quem agradeço. Dá um salve aí pra câmera. Rapaz, dá um salve, dá um salve, dá um salve, dá um salve, dá um salve. Tá ruim, esses menininhos que tá começando agora, dá pau nos menininhos. Com certeza, meu. Tem muito. Legal, pessoal. Isso aí. Bom, pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Comedy Talks for Life está também no Instagram, hein? Siga a gente lá. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal!